Eu quero ler os primeiros versículos aqui. Quantos encontraram, digam amém. Aleluia. Diz assim: E habitou Jacó na terra onde peregrinou seu pai, na terra de Canaã. Estas foram as gerações de Jacó, sendo José, sendo da idade de 17 anos. Apacentava as ovelhas com seus irmãos, e o jovem que estava com os filhos de Bilá, e com os filhos de Zimba, mulheres do seu pai. E José informava ao seu pai a má conduta deles. E Israel, Jacó, entre parênteses, amava a José mais do que os seus filhos, porque o tinha tido em sua velhice. E lhe fez uma túnica de diversas cores. E vendo os seus irmãos que o seu pai amava mais que a todos eles, aborreciam-se e não falavam com ele pacificamente. E sonhou José um sonho, e contou aos seus irmãos, e eles vieram a aborrecê-lo ainda mais. E ele disse: Ouçam agora este sonho que sonhei. Eis que estavam atados molhos no meio do campo, e eis que o molho se levantava e estava direito, e que os seus molhos estavam ao redor e se inclinavam ao meu. E lhe responderam seus irmãos: Deveras tu reinar sobre nós? Ou deves tu ter domínio sobre nós? E lhe aborreceram ainda mais, por causa dos seus sonhos e das suas palavras. E sonhou José ainda outro sonho, e o contou aos seus irmãos, dizendo: Eis que sonhei ainda outro sonho. E eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. E quando contou a seu pai e aos seus irmãos, o seu pai lhe repreendeu, dizendo: Que sonho é este que sonhaste? Teremos porventura que vir eu e a tua mãe e os teus irmãos e nos inclinar perante ti em terra? E seus irmãos, pois muito o invejavam, mas seu pai, porém, guardava essas coisas em seu coração. E foram seus irmãos apacentar as ovelhas do seu pai em Siquém. Só até aí, eu quero que você, antes de você se assentar, eu quero que você faça uma oração comigo, falando assim: Deus, eu quero ouvir a tua voz, eu quero poder entender o que o Senhor tem para a minha vida e o que o Senhor pode fazer através da minha vida. Feche seus olhos, curva sua cabeça por um momento, faça uma oração a Deus, e logo após essa oração você vai se assentar, mas eu quero que você fique com a sua Bíblia aberta. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir que a tua palavra, que é revelação ao nosso coração, venha sobre as nossas vidas, venha, Senhor, sobre a vida de cada um dos teus filhos que ouvem, Senhor, esta palavra dessa noite. Que não seja, Senhor, as minhas palavras, que não seja, Senhor, aquilo que eu queira falar, mas aquilo que o Senhor queira falar conosco como igreja. Abençoe a vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar. Eu quero trazer aqui assim uma reflexão diante dessa palavra. Eu dividi essa palavra em duas partes. Então eu quero poder hoje conseguir falar essas duas partes. Mas se eu não falar, pelo menos a primeira parte eu quero trazer hoje aqui para nós refletirmos. Que essa história, até recentemente passou na televisão uma história contada, a história de José. Um homem ainda muito jovem foi convidado a tomar grandes decisões. E uma das grandes decisões que ele teve que tomar foi ter coragem para falar aquilo que Deus tinha ministrado a ele.
Eu já ouvi mensagens, eu já até citei que existe momentos na nossa vida que nós não podemos falar para as pessoas aquilo que nós estamos sonhando. Porque quando nós falamos aquilo que nós estamos sonhando, e se a pessoa não tiver a mesma direção, no mesmo propósito de sonho, a pessoa fica um pouco constrangida e em alguns casos até acha ruim. E o texto fala sobre isso. Que não só os irmãos, mas o pai e a mãe, todos eles ficaram ali incomodados com a história de José. Mas eu não quero destacar só o sonho, mas eu quero destacar aqui algo que aconteceu na vida dele, que pode ser um referencial e uma ajuda para nós. Uma ajuda porque a palavra de Deus, ela é o local melhor para buscarmos o refúgio e o abrigo. E eu trouxe aqui assim a primeira parte, fala sobre transformar calamidades em bênção. Transformar dificuldades ou calamidades ou situações difíceis em bênção. Veja, foi isto que José fez. As pessoas estavam perseguindo ele, as pessoas queriam tirar ali ele do certo convívio, da sua paz, mas ele tinha colocado algo em seu coração. E a sua vida foi marcada por decisões difíceis. E nós também podemos viver e ver essa realidade. Decisões difíceis, relacionamentos que nos envolve e nós ficamos pensando, o que vai acontecer? Então eu quero trazer aqui algumas coisas sobre esse jovem, este homem que foi um referencial diante das adversidades. Mas antes de eu citar aqui alguns pontos, eu quero que você faça uma pergunta para você mesmo. Como está o seu relacionamento pessoal com Deus? Por isso que eu não vou falar para você perguntar para o lado. É você e Deus. Como está a sua ponte? O seu elo de ligação com Deus? Como está o seu relacionamento íntimo, pessoal com Deus? Por que essa pergunta? Porque José tinha convicção daquilo que ele estava vivendo. José ele tinha convicção daquilo que ele estava falando. José tinha convicção do sonho e das visões que ele tinha. Por isso ele falou. E às vezes nós pensamos, será que eu vou falar? Será que vai acontecer? Será que isso é real? Será que isso pode acontecer na minha vida ou não? E é interessante que ontem à tarde teve lá em Cuiabá lá, assim, algo que aqui para nós, né, como igreja e região, eu acho que nunca aconteceu. O batismo de 1.069 pessoas, todas elas ao mesmo tempo. Eu fiquei com aquilo imaginando, eu olhei e falei assim, Deus, o que é isso? Se não é o grande avivamento, se não é a grande transformação. 1.069 pessoas com o compromisso, descendo as águas e vivenciando algo transformador. Eu fiquei avaliando. Espera aí, alguém sonhou isso. E eu tenho a certeza que não foi o diabo. Ou vocês acham que o diabo queria que batizasse mais de 1.000 pessoas? O objetivo deles era 1.000. O objetivo do diabo era contrapor, não ir às pessoas. Mas eles fizeram. E isso foi sonhado no coração de uma pessoa, e ele compartilhou, e as pessoas entenderam o propósito e disseram assim, então peraí, então vamos trabalhar juntos. E eles se movimentaram, fizeram, e ontem concluíram esse objetivo. O que eu quero estar trazendo para nós como referência é aquilo que nós falamos. Nós temos que ter, além de uma grande convicção, firmeza para ir até onde for necessário. Porque senão, nós falamos hoje e desistimos amanhã. José, ele não desistiu. Veja, ele foi, a Bíblia, o texto que eu li, fala que por várias vezes, os irmãos não gostavam daquilo que ele estava fazendo. E eles ficaram preocupados, e eles olhavam e diziam assim, mas eles estavam muito incomodados. Então eu quero falar sobre esta verdade. Transformando dificuldades em bênção.
Eu preciso entender que José, em primeiro lugar, ele foi abençoado em sua casa, apesar do ódio dos irmãos. Agora você imagina, ele estava andando, eu imagino que um dos irmãos, vendo ele, falou assim, lá vai o sonhador, lá vai aquele que vai colocar nós debaixo dos pés dele. E aí talvez ele ia para um outro lugar, o outro irmão falava. Ele ia para outro lugar, o outro irmão falava. E aquele ódio, aquela vontade de acabar com a vida dele. José foi abençoado apesar do ódio, do ciúme dos irmãos e de um amor preferencial do pai. Além da dificuldade de ter que conviver com os irmãos, com raiva e com ódio, ele ainda tinha que conviver com a preferência do pai. O pai veio te chamar os outros, falava, vem aqui meu filho, eu quero você. E aí aquilo despertava mais o ciúme ainda dos irmãos. Veja, ele foi abençoado mesmo dentro dessa situação. Mas para onde ele foi? E o que ele fez? Essa é a diferença. Essa é a realidade. Independente de qual seja a situação. Versículo 6 do capítulo 37 que eu li diz assim: e ele lhes disse, ouçam agora esse sonho. Eis que estava atalhado molhos no meio do campo. Ele começa a dizer isso, ele já começa a falar. Por que ele está dizendo isso? Despertava uma situação difícil. Porém, o pai dele o amava. Essa é a diferença. Talvez você está vivendo um momento em que talvez não é na casa, talvez é no trabalho, aquele patrão, ele não tem como te mandar embora, mas ele fica pegando o pé, aquele supervisor, ou gerente, ou coisa assim. E aí você vai vivendo aquele relacionamento lá dentro da empresa, difícil. As pessoas vendo você prosperar, e isso é uma grande dificuldade. Existem pessoas que são favoráveis, você começa a prosperar, eles ficam alegres. Mas na empresa, quando alguém se destaca, por que ele está melhor do que o outro? Ah, mas ele é o queridinho. E aí levanta-se essa realidade. Então como que eu vou transformar a dificuldade em bênção? Eu tenho que entender quem me chamou. Quem deu a ordem para avançar. José foi abençoado. José foi abençoado na cisterna, apesar da iminência da morte. Imagina, vai andando, um menino novo, bem jovem, conversando com os demais irmãos, dali um pouquinho, alguém olha, vê uma cisterna, quer um buraco fundo, olha e diz o quê? Vamos jogar ele aí dentro. E aí mais do que depressa alguém vem e empurra, um dos irmãos empurra, ele cai e fica naquela situação. José tinha diante de si uma sentença de morte, mas teve a bênção de Deus. E aí eu entendo o fator da graça de Deus aqui. Sabe por quê? O irmão dele, chamado Rubem, olhou e falou assim, não, nós não podemos deixar ele aí. Imagina, ele vai morrer. Vamos mudar essa história. Aqui, olha a realidade. Ele tinha como destino a morte. Mas ele foi tocado por uma forma diferente. Como que está o seu relacionamento com Deus? Porque para liberar alguém, um coração, e tocar, e alguém ir lá e falar assim, não podemos deixar ele morrer, só o Espírito Santo de Deus. Por isso, como está o relacionamento vai determinar a distância e o tempo que vai se passar. Essas lutas são vigárias, são diárias, a cada momento. A bênção do escravo, apesar da perda da liberdade. É interessante isso, que ele foi levado cativo. Depois daquele momento ele foi vendido, foi colocado como escravo. E ele perdeu a liberdade. Ele perdeu aquilo que ele tinha como propósito. Talvez ainda não tenha chegado o momento de nós sermos tocados pelo Senhor. Agora, vou abrir aqui um parênteses. Quem quer ser escravo? Quem quer ser escravo? E a gente costuma falar bem assim, né? Vem aqui, meu servo. Vem aqui, minha serva. O que a palavra servo significa? Escravo. Ah, você é escravo de fulano? Não, nós somos discípulos de Cristo. Vivemos servindo uns aos outros.
mas não no sentido de uma obrigação. Nós servimos pela graça de Deus liberado. Esta verdade transforma a nossa vida. Imagine se fosse eu ou você que estivesse naquela situação, vendido para alguém. Olha, vai, faz aquilo que for preciso. Imagina a situação difícil que ele viveu. José, ele podia ter sido comprado por alguém pobre, coitado dele. Se ele fosse comprado por alguém pobre, o que queria fazer? Nada. Ele iria ser escravo e iria passar toda a vida. José foi vendido para a classe mais alta, que era Potifar, um oficial do Egito, de Faraó. E esta verdade está nos mostrando que aonde nós estamos, tem a oportunidade de ser bênção na nossa vida. Ah, pastor, eu sou aquele que só limpa o chão. Mas e aí, você quer continuar limpando o chão ou quer continuar crescendo em Deus? Aonde você quer chegar em Deus? São perguntas que José teve que vencer antes dele dizer o sonho que ele tinha. Apesar de tudo isso, ele viveu segundo a graça de Deus. E isso me leva a entender a segunda parte desta palavra que eu quero deixar aqui. E nelas eu quero destacar algumas coisas. As marcas verdadeiras de um homem abençoado. Se você olhar a história aqui, você vai ver José foi abençoado. José, em meio às lutas, em meio ao ciúme, em meio à morte iminente, em meio a ser vendido para alguém que poderia fazer dele o que quisesse, ele tem também uma marca, e isto faz a diferença. Quando ele foi vendido, ele tinha uma visão de onde ele queria chegar. Esta é a realidade. Qual é a visão que você tem do seu futuro? Qual é a visão que você tem para o amanhã? Lógico, em Deus. Qual é a visão se você tivesse uma oportunidade de receber de Deus uma palavra direcionada nessa oportunidade? Deus falando assim, o que você quer para o amanhã? Você teria uma visão clara daquilo que você quer chegar? Ou você iria pensar, Deus, espera um pouquinho, deixa eu pensar um pouquinho. Deixa eu ir ligar para minha esposa, deixa eu ligar para o meu esposo, deixa eu ver com meu filho, o que nós vamos fazer? Entenda uma coisa, José, ele tinha a visão clara. José era um homem que tinha uma visão do futuro. E quando ele passava, as pessoas tinham a visão dele também. Ele andava e diziam o que para ele? Lá vai o sonhador. E a visão que ele tinha era algo amplo, algo grande. E ele entendia isso dentro do seu coração. Em momento algum, José desistiu da vida. Sabe por quê? Ele tinha uma visão clara daquilo que Deus tinha para a vida dele. E aí, e a nossa marca? Será que nós temos essa visão clara? Ah, pastor, eu acho que eu vou vivendo aqui na vida da igreja, tá bom, vou andando para lá e para cá. Mas e aí, a visão clara, aquilo que Deus tem? Como que nós vamos poder vivenciar isso? Você, eu, podemos ser abençoados se tivermos uma visão clara daquilo que Deus tem para nós. Você tem uma visão clara de Deus? Às vezes a gente fica pensativo, será que eu tenho? Será que eu não tenho? Não sei se você está me compreendendo, mas eu quero despertar você hoje para começar a ter uma visão daquilo que Deus quer fazer através de você. José, ele foi usado porque ele entendeu o propósito, ele teve uma visão clara e Deus mostrou para ele aquilo que ele devia fazer. Essa é a realidade. Quando a igreja começa a compreender a visão clara aonde Deus quer nos colocar, a história começa a mudar. José tinha essa visão clara. E aí eu quero despertar a nós, eu, você, a todos que estão aqui assim, vamos começar a ter uma visão clara daquilo que Deus quer fazer através de nós. Quantos querem ter uma visão clara de Deus aqui? Amém? E um sinal está na palavra de Deus. Quando nós declaramos assim, como lá em Romanos, né? Em Deus nós somos mais do que vencedores. Não é uma simples frase feita, mas é porque a palavra diz isso. Eu vou passar por luta, dificuldade, problemas, lutas. Qual é a visão que eu tenho disso? Qual é a visão que Deus me mostra disso? Eu vou ficar olhando para as dificuldades?
Eu citei aqui para você, José, quando foi jogado na cisterna, ele disse: Senhor, tu sabes por que eu caí aqui. Tu sabes por que eu fui vendido como escravo. Tu sabes por que eu fui parar lá nesse lugar tão difícil que foi a prisão. Mas ele nunca esqueceu daquilo que Deus tinha mostrado para ele. Não esqueça aquilo que Deus já mostrou para você. Segundo lugar, segunda marca de um homem abençoado, e aí da vida de alguém que tem uma vida transformada, pegando já o gancho que o pastor Toninho falou de Apocalipse, é o caráter. José tinha um caráter profundo, real. José, antes de tudo, era um homem de caráter. Uma mulher tinha poder sobre ele. Essa mulher tinha autoridade. Ele era empregado dela. E, em alguns momentos, ela sendo ali usada pelo diabo para tentá-lo. E qual foi a realidade de José? Ele diz assim: não, eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso, porque você é a esposa do meu patrão. Eu não posso. Qual que foi a reação da mulher? Não, você tem que ficar comigo e você tem que ficar comigo. E aí, mais do que ele presta, ele diz o quê? Vou embora, vou correr. Se fosse um outro, podia dizer bem assim: eu vou ter que fazer sacrifício, ela é minha chefe. Alguns homens que não têm o caráter moldado e mulheres que não têm caráter moldado, é o chefe que mandou. É a dificuldade. E aí, quando se fala de caráter, eu não tenho como desassociar da palavra de Jesus, que diz assim que nós somos a imagem. E a imagem de Deus, ela é refletida sobre nós. E o nosso caráter é moldado a cada dia. Essa é a segunda marca desse homem abençoado. Se você é mulher, você vai dizer, né? A segunda marca da mulher abençoada. Terceiro lugar, tinha uma simpatia. E eu fiquei imaginando, né? O que é ser simpático em meio ao Egito? O que é ser simpático? O carcereiro gostou de José de uma forma tão intensa que colocou sobre ele a responsabilidade. Se você quiser acompanhar depois, Gênesis 39, 21 em diante, você vai ver a história. José ali chega preso, e ele já chega, eu imagino, porque a simpatia demonstra que ele era uma pessoa alegre, ele era uma pessoa comunicativa. Eu imagino o texto, né, dizendo que ele achou graça ao que estava ali coordenando a prisão. Ele chegou alegre, dizendo assim: eu fui mandado para cá, mas alguma coisa vai ter que acontecer. O carcereiro entendeu que ele era alguém diferente. Ele era alguém que tinha um brilho diferente, não só pela simpatia, não só pelo carisma, mas ele também vivenciava isso. Gênesis 39, 21 diz, né? O Senhor, porém, estava com José. Parece que eu falei alguma coisa sobre isso agora há pouco. Como está o seu relacionamento com Deus? Entenda uma coisa, eu não tenho como forçar a simpatia. Eu não tenho como forçar alguém a me aceitar. Eu não tenho como obrigar alguém a dizer assim: José, você tem que me amar, fulano, você tem que me amar, fulano, você tem que me amar. Não tem como. E da mesma forma é cada um de nós. Veja, o texto fala que e o Senhor, porém, estava com José. Será que Deus está conosco nas nossas lutas? Deus está conosco no meio das nossas lutas. Quando nós confiamos nele, quando nós estamos com ele, veja, o texto ainda continua: e estendeu sobre ele a sua benignidade, significa a sua bondade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro. Isso é importante para nós. Essa simpatia aqui não é só ser alegre, descontraído, mas é porque Deus estava com ele. Deus estava com José, e José estava indo para onde? Ser preso. A história fala que ele ficou aproximadamente 2 anos lá, preso. E aí a história fala que era um lugar difícil, porém, era um lugar dos nobres. Mas ele estava lá. Essa é a realidade. Ele era alguém simpático, era alguém que achava graça aos olhos do carrasco, que o sujeitou, que colocou ele diante de dificuldades, mas mudou a história.
E nós, como crentes, como filhos de Deus, aonde nós estamos no trabalho, quando nós chegamos, alguém pode dizer assim, olha, está indo alguém que sonha, que faz a diferença. Ou está indo aí mais um chato, daquele que não tem mais, eu não consigo mais suportar. Essa é a realidade. O que eu posso fazer? O que nós podemos fazer? Como podemos? Temos muitos tipos de antipáticos. Tem aquele que se acha que sabe de tudo. Tem aquele que sabe de nada e acha que sabe de tudo. Quer um cara chato, e às vezes isso acontece muito, e aqui eu coloquei como exemplo, né? Você viu o jogo de ontem? Não, eu não tenho televisão, e eu não gosto de futebol e não entendo nada. Você viu o que passou ontem na televisão? Não, eu não gosto de televisão. E se você gosta, o problema é seu, esse é o cara, esse é o crente. Ah, dali um pouquinho, você assistiu o filme que passou no cinema? Não, eu não vou ao cinema, eu não sei o que passa no cinema, e não me fale de cinema. Passa um pouquinho, você viu, participou do último treinamento que teve no trabalho? Não pude ir, e nem sei do que se trata. Imagina, você trabalhar com alguém que é desse jeito. Não pensa que é alguém do seu trabalho. Não pensa que é só alguém do convívio, porque aqui nós temos que mudar a situação. Talvez nós estamos sendo desse jeito e nem percebemos. Eu estou certo, eu sei, eu faço aquilo, acontece, mas e aí? Será que todo mundo está entendendo esse mesmo princípio? Em quarto lugar, tenha um entendimento de oportunidade, mas não seja oportunista. Veja, José, a história é muito clara, ele estava indo em direção, ele teve uma oportunidade, o que ele fez? Lembra-te de mim. Gênesis 40, 14. José havia feito um favor ao copeiro-chefe e não perdeu a oportunidade de pedir que esse se lembrasse disso. Uma pessoa abençoada sabe aproveitar a ocasião com sabedoria. Ele tinha conversado, esse rapaz aqui que é o copeiro, ele era o copeiro-chefe, ele tinha interpretado sonhos, José vivenciou uma realidade. Quando ele estava saindo, eu imagino, ele bate no ombro e diz assim, ei, olha, se você estiver lá, lembra de mim. Fala que eu não fiz nada. Fala para ele vir conversar comigo, ele vai saber que eu não fiz nada. Ele pegou uma oportunidade. Ele foi e vivenciou essa realidade. E isso é aproveitar a oportunidade. Eu, você, nós precisamos entender que é a oportunidade que Deus nos dá para sermos bênçãos sobre a vida das pessoas. Oportunidade é diferente de oportunismo. Oportunismo é aquele que está vendo a pessoa passando por dificuldades, ele vai e fala assim, você está precisando vender seu carro? É. Quanto vale ele? Ah, vale X, te dou a metade. Mas a pessoa ali, não, vamos lá, melhora um pouquinho, não. Quem está precisando vender o carro é você, não é eu. Eu tenho a metade, se você quiser. Não, mas olha, eu estou vendendo esse carro para pagar o tratamento. Quanto é o tratamento? É pouco mais da metade, então eu pago o tratamento. Aí a pessoa fica numa situação, ele está vendendo o carro para resolver aquilo. Ele chega e fala o quê? Então tá bom, vamos lá. Vende. E aí esse que é o oportunista, depois ele vai falar o quê? Tirei, ganhei em cima, e vai querer vender por mais. Cuidado, cuidado, porque Deus observa isso, isso faz parte do caráter. Ah, você compra por X, aproveitando a oportunidade do fulano que estava passando por dificuldade? Não é isso. A oportunidade que Deus tem nos dado é para sermos bênçãos. Se você pode ajudar, ajude. Se você pode estender a mão, ajude. Se você pode liberar uma palavra, fale. Se você pode ajudar com a sua finança, ajude. Tenha entendimento da oportunidade. José sabia disso. Próximo. Coragem. E esta coragem determina aonde vai chegar. José aceitou o maior desafio de sua vida. Prevenir a terra da fome. Todo mundo sabe a história, falando que ele interpretou o sonho de Faraó, e ali ele tem uma visão, 7 espigas, 7 vacas. Todas gordas, tudo bonito, e dali 7 comiam aquelas espigas e as magras
comiam aqueles animais, tudinho, era uma história terrível. E ele ficou pensando, o que eu vou fazer? Aí José vai lá e tem a oportunidade. Fala aquilo que era para acontecer. E ele pergunta ainda, olha, você tem que colocar alguém de confiança aí. Você tem que colocar alguém para tomar conta. E o que acontece? É você. Eu? Imagina, José não tinha muita idade. Aonde José estava? Preso. Ele não teve treinamento nenhum. Ele não teve momento para se preparar nenhum. Ele não teve ninguém para instruir ele. Ele não teve ninguém para chegar e falar assim, olha, você vai fazer assim na parte administrativa, assim na outra parte. Não. Ele chega, sai dali da prisão e vai direto para ser governador. Imagina, governador, comandar tudo. Um rapaz novo, depois de ter passado por tantas lutas, ele chega, ele não teve medo de encarar o desafio. Ele não teve medo de ficar pensando, será que eu vou dar conta? Isso é importante para nós pensar. Se Deus hoje abrir uma grande porta para a sua vida, o que você vai fazer? Você vai entrar por ela? Quantos iriam entrar por ela rapidamente? Ah, não, pastor, eu vou lá. Opa! Tá, mas e aí? E a oportunidade? E o momento? Será que consegue? Aí chega lá, tem que saber fazer um monte de conta. E aí lembra que na escola você matava a aula de matemática. Ai, meu Deus. 5 mais 5 é 10, vezes 10 é... Cadê a calculadora? Pega a... Cadê? A oportunidade chegou. Aí ele está ali preparado. Olha, eu vou mandar você para um outro estado. Ele qual estado? Ah, o estado do Pará. Ah, beleza, então tá bom, vou para lá. É pertinho, o Pará é pertinho de São Paulo, então eu vou para lá. Estudou muita geografia ele, né? Não, vou para um grande centro, eu vou ficar do ladinho de São Paulo, vou lá para o Pará. Coitado, o que ele vai fazer lá? Vai ficar lá difícil. E a realidade é ruim. Imagina. Ah, mas e aí, o que aconteceu com José? José teve coragem. José foi, aproveitou a oportunidade de ser chefe. Ele apareceu na oportunidade, no momento certo. Mas lembra da visão que ele tinha? Ele sabia que ele ia chegar ali. Você acha que ele não se preparou para isso? Se preparou, teve coragem, tomou a atitude certa. E aí eu encerro dizendo, num país como o nosso, em tempos que nós estamos vivendo, todo mundo falando de crise, tribulação, roubo, tentações, riscos, que assolam todo dia, a iminência de uma guerra, terceira guerra mundial, projetos incapazes de ser resolvidos. E hoje Deus nos dá a oportunidade de sermos como esse homem aqui, José. Eu posso mudar a situação. Não assuma as dificuldades familiares como irreversíveis. Ah, minha família não tem jeito. Tem jeito sim. Quem que disse que não tem jeito? Ah, minha família, meu filho está perdido nas drogas, meu filho está isso, meu filho é rebelde, meu filho é isso, meu esposo, minha esposa. Não declare essa palavra, porque não é isso que Deus quer. Qual é a visão de Deus para a família? De viver em unidade, relacionamento, vivendo com intensidade. Não aceite o diabo colocar assim, não tem jeito, não tem como fazer, não aceite isso. Porque José, quando foi jogado no lugar para morrer, ele falou assim, não é essa a visão que Deus me deu. Não é esse o lugar que Deus me deu. Então pense, a sua família não é para ficar num lugar irreversível. Não aceite o ódio contra você, contra a sua família, contra tudo aquilo que você tem como projeto. Não cale-se quando entrar em um túnel de dificuldades. Você acha que José não ficou chamando? Ô meus irmãos, o texto fala que o irmão dele, o Rubem, teve compaixão. Eu imagino eles a uma certa distância, ele chamando lá o irmão dele. Ô Rubem, me ajuda! Gritando, chorando. Você acha que ele ficou quieto? Não. Às vezes a gente passou pela dificuldade, fica quietinho no canto. Não! Clame a Deus, peça ajuda.
José estava pedindo ajuda, estava clamando a Deus, sim, mas Deus tinha que usar alguém, e usou o irmão. Disse assim, vamos lá tirar ele, cara, não vamos deixar ele lá não. Teve compaixão. Não podemos admitir a existência de um desemprego perpétuo. Mesmo que você e eu estejamos numa posição que não desejamos, mas eu não vou ficar toda a vida isso aqui parado, não, eu preciso mudar. Não aceite viver a mesmice em todas as áreas. Vamos avançar diante da palavra. José, quando estava lá passando por esse momento, ele não ficou pensativo. Eu vou ficar só sentado aqui, eu vou ajudar aqui o rei, eu vou ajudar o faraó, vou ficar só aqui, tá bom. Ele não aceitou isso, porque vinha na mente dele aquilo que ele precisava alcançar. Não deixe que isso se torne uma dificuldade para você. Não tenha medo de crescer de repente. De repente, aconteceu. Você está na empresa e de repente o gerente foi mandado embora, aquele que era o segundo não tinha oportunidade, ele estava muito fraco, e aí o patrão olha para você e diz assim, e você? Você quer assumir essa responsabilidade? Ah, mas eu nunca fiz. A pergunta não é se você já fez, a pergunta é se você quer. E aí eu lanço o desafio para todos aqueles que estão aqui, por que eu não lidero uma célula? Eu não sou preparado. Se você vai esperar ser preparado, acho que essa é a maior inquietação no coração. Ah, não, eu preciso me preparar, eu preciso... Tá, fica se preparando, prepara, e aí o tempo passa. E aí as vidas vão indo para o inferno, aos montes. Nós poderíamos estar avançando, essa é a realidade. Não desperdice a oportunidade. Eu acredito que há uns 2 domingos atrás, ou 3, nós convidamos os irmãos a falar aqui das oportunidades que tiveram. E aí, mais alguém teve outra oportunidade? E falar de Jesus para alguém? O André falou que lá em Brasília ele teve lá. Várias pessoas aceitaram Jesus. Ah, mas eles vão ficar firmes? Se vai ficar firme, o problema é deles e Deus. O que importa é aproveitar a oportunidade. Às vezes nós temos a oportunidade de falar de Jesus para tantas pessoas e esquecemos. Falamos de tanta coisa. Falamos de crise, falamos da cidade mariana, falamos da França, falamos da nossa presidente que está difícil, falamos do nosso governador, falamos daquele que foi preso. E aí? E Jesus? A oportunidade de Jesus. Não desperdice a oportunidade. Não acredite que existem situações imutáveis. Olha para a história de José. Reflita comigo sobre essa história. Ele estava lá, preso. Aquele que ele tinha pedido ajuda, bateu no ombro e disse assim, ei, fala lá, lembra de mim. Ah, tá bom, vou lembrar de você. E a Bíblia fala que se esqueceu dele. Imagina, passou o tempo, passou, ele falou assim, e agora? Eu venci ali a ira dos meus irmãos, eu venci a cisterna, eu venci a perseguição, eu não fui morto, estou preso, estou aqui cuidando, vou ter que aceitar isso. Não, José não colocou isso no coração, ele olhou aquilo que Deus tinha. As tentações, as lutas, vêm na proporção da nossa força, e Deus nos dá graça para enfrentá-las, amém? Você crê que Deus te dá força para vencer? Nós cantamos agora há pouco aqui assim sobre a importância de ser pai de multidão, ser bênção de Deus. Eu fiquei imaginando qual é a oportunidade que nós temos para sermos bênção. Quais são as marcas que eu tenho que carregar para ser bênção na minha geração? Quais são as marcas que eu preciso carregar para ser bênção na minha família, para os meus amigos, meus irmãos? São as oportunidades que Deus nos dá. E eu quero que você pense, por que você está aqui? A primeira pergunta que eu fiz é, como está o seu relacionamento com Deus? E tudo o que aconteceu na vida de José, ele só conseguiu vencer porque ele tinha um relacionamento profundo e real com Deus. Ele tinha o relacionamento, ele vivia junto nesse relacionamento, ele andava pensando no relacionamento que Deus tinha para a vida dele.
E aí eu quero despertar você. Como está o seu relacionamento com Deus? Pastor, tá bom. Amém. Pastor, tá mais ou menos. Então vamos melhorar. Pastor, tá ruim demais. Não sei o que fazer mais. Então é oportunidade. Olhe para a história de José e comece a imaginar. Deus tem o melhor para a minha vida. Eu não posso olhar para a Bíblia e falar assim, será que essa palavra ela é de fato para mim? Será que essa palavra ela vai acontecer, vai se cumprir na minha vida? Vai. As promessas de Deus, elas se cumprem na nossa vida. Nós precisamos crer, sair do natural e começar a olhar aquilo que Deus tem como sobrenatural. E a dificuldade é, vou aceitar, vou crer? Não, está tão bom assim. Não está bom. Eu já usei esse exemplo aqui, mas vou usar de novo. Tem 3 andando juntos. Ou melhor, 2 andam juntos. O tá bom é amigo do tá ruim, inimigo do tá melhor. Tá bom demais, pastor, assim, então você é amigo do tá ruim. Inimigo do tá melhor. Pastor, não sou assim não. É, porque quando você fala tá bom, você para. Não, eu não vou, eu não consigo ir mais. Para, vamos embora avançar. Não, tá bom até aqui, não tá bom. Deus está chamando para ir além. Deus não está querendo uma igreja parada. O que vai acontecer? A mudança tem que acontecer. E aí a diferença está aí. Quantos querem mudar? Quantos querem ter uma atitude de mudança? José, em nenhum momento ele parou. Pode ler o texto. Leia, você vai ver. Em nenhum momento você vai ver José reclamando para Deus. Deus, tem misericórdia. Em nenhum momento. Senhor, tu sabes o porquê que eu estou aqui. Senhor, vou fazer. Senhor, estou fazendo diferença. Mas ele não se acomodava. Ele não ficava parado. É aí que está a diferença. Essa é a realidade. O Senhor está nos chamando para transformar as calamidades em lugares de bênção. A família que está ruim, nós vamos erguer a nossa voz profeta e vamos dizer assim, Deus vai mudar a história dessa nação. Você crê? Você crê que Deus pode mudar a nação brasileira através de homens e mulheres que vivem com intensidade? Essa é a realidade. Deus está nos chamando para queimar em nossos corações uma grande transformação. E às vezes a gente fica, tá bom demais. Chegamos assim, vamos parar assim, inconformados com as situações. Quando eu vejo, vou encerrar, eu quero que você fique de pé comigo. Eu vi uma reportagem de um rapaz, até citei de manhã, e hoje eu fui ver direito. O rapaz que, na estrada de Chapada, parou o carro e deu um tiro na boca. Aí alguém está falando, foi suicídio? Não foi? Não importa. A identidade dele ali que eu quero destacar. O cara é um policial rodoviário federal, 28 anos. Passou no concurso agora, há menos de 2 anos atrás. E tudo indica que ele deu um tiro no queixo que explodiu, que matou, que morreu. Aí eu fico imaginando, o que faltou para uma mudança na vida desse rapaz? 28 anos, profissionalmente resolvido, um policial federal. Não sei nem quanto ganha um cara desse. Ganha bastante, eu acho. Eu sei que ganha bastante, não sei quanto. Resolvido financeiramente, de aparência, não que eu ache o homem bonito. O mais bonito sou eu mesmo, não importa se você acha bonito ou não, eu acho. E eu acho que Selma também acha, por isso que ela me aguenta aí há quase 20 anos. O cara de aparência, por que ele tomou essa decisão? Sabe por quê? E é isso que me deixa inquieto, porque talvez algum de nós poderia ter tido a oportunidade de falar de Jesus para ele. E a vida dele podia ter sido mudada. Ele podia ter pensado, dizendo assim, o Barbosa me falou de Jesus. Eu não vou tirar minha vida. Quem me deu a vida foi quem? Foi Jesus. Eu não vou tirar a vida. Estou dando um exemplo aqui, mas talvez você tenha alguém próximo de você que está precisando de uma oportunidade, não é de um grande, ganhar muito dinheiro. Ele está precisando de uma palavra dizendo assim, eu preciso de alguém para me ajudar nas minhas dificuldades. Talvez ele não tenha a mesma força que José teve. José teve a força. Ele olhou e viu, Deus me deu a visão. Deus me deu coragem. Eu vou avançar.
Eu quero poder nessa noite declarar sobre a sua vida que nós não vamos ficar acomodados com as calamidades, com as dificuldades, mas nós vamos ser os agentes que vão transformar isso em bênção, isso em vitória, mas não vitória para o homem, vitória a Deus. Nós vamos poder declarar dizendo assim: Senhor, obrigado porque o Senhor me ajudou e uma vida entregou-se ao Senhor, milhares se entregou ao Senhor e a transformação aconteceu por causa de uma palavra, por causa de uma visão clara que Deus tem nos dado. Feche os seus olhos. Queria que você pense